Olá pessoal, eu sou o Dr. João Bissoto, sou médico especialista em acupuntura e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um outro mecanismo de ação da acupuntura. Então, continuando a temática de como a acupuntura funciona, a gente já falou do mecanismo local ali em volta da onde a gente insere a agulha e hoje a gente vai falar de um mecanismo que a gente chama de mecanismo segmentar. Que tem a ver com segmentos, certo? Esse talvez seja o mecanismo mais importante de ação da acupuntura, porque ele justifica muitas ações dos pontos descritas tradicionalmente e ele provavelmente também é o mecanismo mais estudado. Mas antes da gente começar efetivamente falando sobre como isso funciona, a gente precisa entender o que é um segmento, certo? Porque se a gente está falando de um mecanismo segmentar, ele acontece em um segmento. Então, um segmento, quando a gente fala disso em termos neurológicos, é um grupo de músculos, é uma área da pele, ou seja, uma região que é inervada, ou seja, os nervos daquela região, sejam sensitivos ou motores, eles saem da mesma altura da coluna. Então, se você está acostumado, por exemplo, a ouvir sobre hérnia de disco, né? E aí quando a gente fala de hérnia de disco, a gente fala da altura da hérnia, né? Eu tenho uma hérnia L3, L4, que seriam as vértebras lombares, por exemplo. Então, quando a gente fala de segmento, é desse segmento que a gente está falando, a altura da medula em que esses nervos saem para o corpo ou chegam trazendo informações, certo? Então, a gente vai ter, por exemplo, dermátomos, que são esses segmentos a nível de sensibilidade da pele, que vai justificar o trajeto de uma dor, de uma hérnia de disco quando ela está comprimindo de fato os nervos. Então, segue por um trajeto específico daquela inervação. A gente vai ter os miótomos também, que são os músculos que são inervados por aquela altura, por aquele segmento. E aí a gente consegue testar se a gente tem uma alteração da força de ativação daqueles músculos que justifique, então, uma compressão, né, que explique a compressão a nível medular. Então, por exemplo, né, como a gente pode fazer isso? Se a gente sabe, por exemplo, no membro inferior ali na perna, que elevar a coxa, ou seja, trazer a coxa para o peito ou subir ela, é a nível de segmento de L2, ou seja, ali na região alta da lombar saem os nervos de L2 que vão inervar os grupos musculares que fazem essa elevação da coxa, tá? Esticar a perna, então fazer a extensão do joelho. Então você subiu a coxa, aí para esticar o joelho seriam as raízes de L3 e assim sucessivamente, e a gente já tem isso mapeado de quais músculos são inervados por qual região e qual ação é específica de qual altura da coluna. Então, esses são os segmentos. E quando a gente fala de ação segmentar da acupuntura, quer dizer que você usa um ponto de acupuntura, né? Que ele vai ser inervado, seja por ativação muscular, ou seja por inervação sensitiva, na altura do problema que o paciente tem. Então vamos supor que o paciente tem um problema de ativação muscular da raiz de L2, músculo ilio-psoas ali, principal músculo que faz a elevação da coxa. E a gente precisa pegar então pontos que são inervados pela raiz de L2. E a gente pode ver tanto pela pele, então a gente vai nos dermátomos e naquela região inervada sensitivamente pela altura de L2, ou a gente pode ir efetivamente num músculo que é inervado pela raiz de L2. Então, como você pode ver na imagem,
a gente tem uma área, né, uma faixa de inervação daquela raiz na pele, e os pontos que a gente pode colocar desde do lado da coluna mesmo, até pontos na perna, na coxa, eles vão justificar algumas funções. Então, para a gente tratar dor, por exemplo, a gente pode usar essa lógica segmentar, porque o efeito da acupuntura vai agir ali na medula, naquela altura específica. E como que vai funcionar então esse mecanismo segmentar? Se você não viu ainda o vídeo do Clube de Artigos, o segundo vídeo, que a gente vai falar do mecanismo opioide da acupuntura, o mecanismo segmentar é basicamente isso quando a gente está falando de dor. Então a gente sabe que quando a gente faz o estímulo da acupuntura, as fibras que levam a sensação, né? Então o paciente tem aquela sensação do agulhamento, que os chineses chamam de touch, e essa sensação ela vai viajar pelo nervo até aquela altura medular específica, e ela vai numa região ali posterior da coluna, ela vai ativar mecanismos de inibição da transmissão de dor naquela região, e esses mecanismos eles são modulados por opioides endógenos, né? Opioides que o nosso próprio corpo produz. Então as encefalinas, metencefalinas e tal, que são moléculas opioides e vão ser liberadas ali na medula, bloqueando então a transmissão da dor para cima. Então a gente meio que tapeia o nosso cérebro na interpretação, a gente perde a capacidade de transmitir a informação de dor para adiante, ou seja, para o encéfalo. E esse é provavelmente o principal mecanismo analgésico da acupuntura. Tanto provavelmente é o mais efetivo. Então naquele vídeo a gente falou, né, que se você bloqueia o mecanismo opioide da acupuntura, para aquele estudo 75% do efeito analgésico é bloqueado. Então provavelmente ele é de fato o principal mecanismo analgésico. E ele também é o mais duradouro. Porque no último vídeo sobre como a acupuntura funciona, a gente falou do mecanismo adenosinérgico, e pelo que os estudos bioquímicos mostram, essa liberação de adenosina, ela só acontece até mais ou menos 1 hora depois da sessão de acupuntura, porque o próprio corpo metaboliza a adenosina e ela para de fazer o efeito. Enquanto as moléculas opioides, elas vão permanecer horas, e provavelmente algumas até mais do que isso, e o estímulo recorrente, então eu fiz hoje, aí eu faço daqui 2 dias e depois eu faço daqui, 5 dias, essa recorrência da ativação desses mecanismos modula o sistema para cima e faz com que essas moléculas permaneçam mais tempo e sejam mais liberadas, e por isso a acupuntura vai ter um efeito progressivo na analgesia da dor que os pacientes procuram a gente. Então como a gente pode aplicar isso na prática? Então a hérnia de disco eu acho que é fácil de pensar. Vamos pensar numa outra causa. Então uma dor articular, por exemplo. O paciente tem uma osteoartrite de joelhos e ele tem uma dor articular do joelho. Como é que a gente pode bloquear a transmissão dessa dor de joelho do paciente? A inervação de uma articulação que transmite a dor, então a inervação sensitiva daquela articulação, ela costuma ser a mesma inervação, então a mesma altura dos músculos que movimentam essa articulação. Então a gente vai ter a musculatura do quadríceps, por exemplo, que faz a extensão do joelho, né? São aqueles 4 músculos da coxa, ali da parte da frente da coxa, que vão estender o seu joelho. E esses músculos, então, a inervação deles, de movimento, é a mesma inervação
sensitiva da articulação do joelho. O músculo tibial anterior também, esse aí já está na perna, né? Não está mais na coxa, que é a parte anterior ali da região da perna, que ele vai fazer a extensão do pé, né, do tornozelo, mas ele também vai tá na mesma altura segmentar ali da inervação sensitiva do joelho. Então, como a gente pode aliviar a dor de uma osteoartrite de joelho? Você pode pegar pontos que ficam localizados nos músculos do quadríceps e do tibial anterior. E pensando nos pontos mais usados de acupuntura, a gente poderia colocar o estômago 36 e o BP10, por exemplo, né? O BP10 ele fica localizado no músculo vasto medial, que é um dos músculos ali do quadríceps, e o estômago 36 fica localizado no músculo tibial anterior. E com essa combinação de pontos, você pega segmentos que vão ser os segmentos de inervação sensitiva do joelho, e aí a nível de medula, esses nervos vão todos se cruzar ali na medula, e você ativa essa liberação dos opioides que vão bloquear então a transmissão do impulso de dor, e o paciente para de perceber a dor. E aí veja que isso não é efetivamente um mecanismo de tratamento, digamos assim, porque a gente não consegue curar uma osteoartrite de joelho. Mas o paciente sentindo menos dor, ele vai conseguir mobilizar melhor a articulação, ser uma pessoa mais ativa, ganhar força muscular, e é essas outras coisas do dia a dia, junto com uma boa fisioterapia motora, por exemplo, que vão impedir que a dor fique se reestabelecendo e mantendo então o paciente com melhor qualidade de vida. E esse mecanismo, né, essa explicação, ela tem fundamento numa teoria que a gente chama de teoria do portão da dor, que é uma teoria de preferência de vias a terem passagem pela medula. Podemos dizer assim, como se a gente tivesse dois estímulos competindo pelo mesmo caminho, como se dois carros estivessem competindo pela mesma faixa. E existe uma lógica biológica de qual é o carro que tem preferência nisso. E essa teoria do portão da dor, que foi proposta por Melzack em 1965, se eu não me engano, num artigo onde ele explica esse mecanismo, ele é usado instintivamente pelos animais. Por exemplo, quando você bate o joelho na quina da cama, qual é a sua reação instintiva? Não é colocar a mão, acariciar. Quando a gente está com alguma dor, a gente tende a passar a mão, fazer estímulo tátil na região onde a gente tem a dor. Qual é a lógica por trás disso, né? Não é nada mirabolante, né? A lógica é que o estímulo tátil, ele usa fibras nervosas que têm preferência de passagem sobre as fibras dolorosas. Então, a gente usa essa estratégia para diminuir a passagem dos carros que transmitem a dor, porque a gente coloca carros que têm preferência e esses carros vão transmitir só a sensação tátil. E aí isso diminui a percepção de dor do nosso cérebro. Só que o estímulo tátil, ele não faz essa modulação da liberação de opioides nem a curto nem a longo prazo, né? Então ele dura pouco tempo, que é o que explica, por exemplo, porque o TENS, que é aquela ativação elétrica com um patchzinho assim, que não perfura a pele, que geralmente é feito em alta frequência, ele usa estimulação tátil também, né? Uma percepção vibratória. Isso é uma fibra de estímulo tátil. Ela também usa essa lógica de preferência de via, só que ela também não faz modulação. E aí os estudos de TENS, eles mostram um efeito muito passageiro da analgesia de TENS. Tanto que a maior evidência para o uso de TENS não é fazer uma vez por semana.
É você ter o aparelhinho em casa, né, em pacientes com dor crônica, por exemplo, e você fazer tanto em momentos de agudização da dor, quanto em momentos que você vai precisar movimentar, por exemplo, e aí você utiliza o TENS para fazer um bloqueio momentâneo para você conseguir movimentar sem dor. Mas ele parece não durar por muito tempo, inclusive só algumas horas. Beleza, mas nem só de sistema musculoesquelético vive o nosso corpo, né? E o mecanismo segmentar, ele também explica a ação visceral da acupuntura, né? Porque os órgãos internos também vão ter inervação que sai ali da altura da medula. Óbvio, tem inervação simpática, parasimpática, vagal e outras inervações, mas eles também têm inervação a nível de segmento medular, e isso é fácil para você, por exemplo, entender. Por exemplo, a dor do infarto. É meio senso comum que a dor do infarto irradia para o ombro, para o braço, às vezes irradia até para a mão, pode ir para o queixo. E por quê, né? Por que a gente tem uma dor no coração e essa dor é sentida na mão? Qual é a lógica disso? A lógica disso é a inervação do coração. Então a dor vai se espalhar porque ela vai ser percebida a nível medular como uma dor segmentar, e o segmento afetado vai ser então ativado e o nosso cérebro entende errado. Ele entende a localidade como a localidade do segmento e não consegue falar qual é efetivamente o órgão afetado. Isso acontece muito com dores viscerais, porque as fibras sensitivas das vísceras, elas acabam sendo meio inespecíficas, assim, em termos de localização do estímulo doloroso. Então, por exemplo, tem pacientes com cólica menstrual que sentem dor lombar, né? Não como se fosse uma dor lá dentro na víscera, mas como se fosse uma dor lombar mesmo, né? Como se fosse uma dor muscular. E também tem pacientes que têm cólica intestinal ou cólica menstrual que sentem dor na perna, principalmente na região da coxa. Isso também é justificado por inervação medular. E isso explica por que da função de alguns pontos de acupuntura, né? Teve um estudo, não vou lembrar a data agora, mas eu deixo as referências aqui embaixo como sempre, que ele tentou demonstrar como que a acupuntura trata cólica menstrual, porque já tinha ensaio clínico mostrando que funcionava, mas aí a gente não entendia como que funcionava. E aí a lógica dele foi: a gente costuma usar anti-inflamatórios para tratar a dor da cólica menstrual, então eu vou fazer acupuntura e eu vou dosar substâncias inflamatórias para ver se elas diminuem. E isso justificaria então o efeito anti-inflamatório da acupuntura, melhorando a dor da cólica menstrual que a paciente sente. Só que a coisa legal desse estudo é que ele se provou errado, né? As pacientes melhoraram, só que as substâncias inflamatórias não diminuíram. Então, qual é a lógica por trás da analgesia, né, da melhora da dor que a acupuntura vai causar na cólica menstrual? E o ponto que ele usou foi o ponto BP6, ali perto da região do tornozelo, e ele é um ponto que vai perfurar ou o músculo tibial posterior ou o músculo flexor longo dos dedos do pé, né? E esses músculos vão ser inervados por raízes medulares, né, por um nível medular que corresponde ao nível medular de inervação do útero. Então, na verdade, o efeito analgésico da acupuntura na cólica menstrual é também um efeito segmentar. Você usa um estímulo periférico, músculo-esquelético, para você conseguir lá na medula modular o opioide e bloquear a transmissão de dor da víscera, que também vai passar pela mesma altura
ali da medula. Então isso acaba justificando a função de alguns pontos de acupuntura para tratar dor e problemas e disfunções viscerais, não só para problemas musculoesqueléticos. Então toda essa ação que a gente falou aqui, baseada no portão da dor, que é essa preferência por passagem da informação ali na medula, baseado em qual é a fibra nervosa que está sendo estimulada, ela é válida para essa questão da dor, tanto músculo-esquelética quanto visceral, mas ela não é o único mecanismo segmentar, porque a fibra da acupuntura, então, quando a gente estimula, ela vai subir até o cérebro, essa informação, né? Tanto que o paciente percebe o touch, né? Essa sensação do agulhamento. E lá no cérebro, numa região específica, ele vai ativar uma via que a gente chama de via descendente. Porque tudo agora a gente está falando da via que sobe, certo? Ela sobe até a medula, ela ativa encefalinas de endorfinas e moléculas opioides. Isso faz o bloqueio desse portão da dor, e a preferência do estímulo da acupuntura sobe, ela bate lá no encéfalo e aí ela desce por essas vias descendentes que vão liberar serotonina e noradrenalina também a nível segmentar. E aí a serotonina vai ter uma ação mais segmentar específica e a noradrenalina vai ter uma ação segmentar um pouco mais difusa, inclusive afetando os segmentos acima e abaixo. Então a gente também tem, quando a gente faz um agulhamento em um músculo específico, a gente não só ativa o segmento pontual daquele músculo, mas a gente também ativa geralmente um segmento acima e um segmento abaixo. Então não precisa ser tão específico agulhar todos os segmentos envolvidos. E essas vias descendentes, então, justificam mais o porquê a acupuntura vai funcionar mais também a longo prazo e não só momentaneamente na região ali e no local do agulhamento, que é diferente de outros estímulos, como o estímulo tátil que eu falei anteriormente. Certo, então por que isso importa, né? Por que entender esse mecanismo segmentar importa? Primeiro, é importante entender que ele deve ser o mecanismo principal de analgesia da acupuntura, né? De tratamento da dor, tanto dor musculoesquelética quanto dor visceral. Ele vai ativar o bloqueio ali desse portão da dor, e as vias descendentes também vão potencializar e manter a longo prazo esse efeito analgésico. E entender isso importa porque se a gente entende qual é a inervação do problema, ou seja, qual é a inervação da osteoartrite de joelho, do ombro, do cotovelo ou das vísceras, né? Quero tratar intestino, estômago, útero, onde está o problema desse paciente, a gente sabe qual é a inervação que a gente precisa atingir, qual é a altura segmentar que a gente precisa colocar a agulha. Então isso ajuda a gente a escolher os pontos de acupuntura para utilizar. E a gente não precisa ficar tão dependente de uma lógica da medicina tradicional chinesa que nem sempre se prova tão efetiva. Se você só, por exemplo, independente do paciente, eu vou só colocar os pontos que eu estou acostumado, né? Se você ativar essas vias de inervação, você vai potencializar o seu efeito, mesmo que talvez, pela lógica da medicina chinesa, aquela escolha de pontos não faça tanto sentido. E aqui nesse vídeo, então, eu tentei poupar vocês de todos os nomes de moléculas, de vias, de fibras. Mas se é uma coisa que te interessa, né? Se você quer saber mais, comenta aqui embaixo o que você quer saber, o que eu preciso me aprofundar,
que te interessa nesse tema da ciência da acupuntura, que a gente faz vídeos e a gente pode aprofundar cada uma das vias, explicando quais fibras de ativação, qual é o padrão percebido e tal. E aí a gente consegue aprofundar esse conhecimento para a gente desmistificar essa coisa da acupuntura ser uma prática meio good vibes de alinhamento energético e tal. Então eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso, e se você tem alguma dúvida, comenta aqui, pode entrar em contato no Instagram também, e a gente se vê no próximo vídeo. Até!